Gálatas, capítulo 5, versículo 14 ao 16, começando no 14, diz assim: Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que é eterna, perfeita, maravilhosa, insondável, preciosa para nós. Peço agora, Deus, que o Senhor me abençoe, me use, me dê o Teu poder para pregar a Tua mensagem esta manhã, nos dê também ouvidos para ouvir com fé, para que haja eficácia em nossas vidas, e possamos ser transformados pela pregação da Tua palavra. Abençoe cada um de nós, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta manhã. E estamos de volta para o nosso estudo, e vai ser a última parte do nosso estudo sobre uns aos outros. E nós temos visto já uma série de coisas que a Bíblia fala sobre o que devemos fazer uns aos outros. E essa frase, uns aos outros, se repete muitas vezes, e todas as vezes está se referindo a como deve ser a convivência entre os filhos de Deus, entre os irmãos, não tão somente apenas dentro da igreja, mas também no convívio e no dia a dia semanal, nos lares, etc, etc. Então, o que nós já vimos rapidamente, só para trazer a gente ao ponto de partida para hoje, a coisa mais frequente que a Bíblia fala para fazer uns aos outros está se referindo à questão de amar. Se há uma coisa mais importante que Deus quer deixar bem claro, a cola, digamos assim, que vai realmente identificar e definir como deve ser o trato entre uns com os outros, é a questão do amor. A igreja, e por igreja estamos falando sobre as pessoas, sobre cada um de nós. Nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. A segunda coisa que menciona é que devemos estar participando em edificar uns aos outros. Nós temos que procurar oportunidades, e Deus não só dá oportunidade, Ele também dá capacidade, Ele equipa, Ele capacita cada um de nós com uma certa habilidade especial, e muitas vezes pode ser única, mas são diferentes capacidades que Ele equipa cada membro de uma igreja local para poder edificar os outros, e um ministra para o outro, assim por diante. Nós vemos também como deve ser o nosso trato com o pecado. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, nós não estamos fazendo uma apologia do pecado, mas o fato permanece que nós vamos ter que conviver nesse corpo com suas falhas, suas dificuldades, suas imperfeições. Isso vai gerar atrito, porque o pecado ele gera morte, ele gera atrito, ele gera desgaste. Então é inevitável que dentro de um trato, falando de igreja, tanto nos lares como também na igreja, quando a igreja está reunida, haverá vira e volta, não será uma coisa evitável de ter atrito devido ao pecado. E como nós devemos tratar essas questões quando elas se apresentam. Então nós vimos isso algumas semanas atrás. Nós vimos a questão da sujeição, a questão da autoridade na igreja, que devemos ser sujeitos uns aos outros, e como isso deve permear todo o relacionamento. Nas últimas 2 semanas nós vimos também o trato cotidiano, vendo várias coisas aleatórias, várias coisas soltas. E tudo isso que nós vimos são as coisas que devemos fazer uns aos outros. E nós terminamos isso na semana passada, e para encerrar essa série, esse tema que nós estamos vendo, nós vamos ver hoje algumas coisas, um número menor de coisas, mas são coisas que a Bíblia no Novo Testamento fala que nós não devemos fazer uns aos outros. Então nós vimos até agora muitas coisas do que devemos fazer, do que devemos ser uns aos outros, um para com os outros, mas hoje nós vamos ver e vamos fechar com coisas negativas, coisas que nós não devemos fazer uns com os outros. Então a primeira coisa que eu quero fazer é trazer essa primeira coisa que a gente encontra no capítulo 15, no versículo 15 do 5º capítulo de Gálatas, que nós lemos agora há pouco, que é o 15, que diz assim: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Então, o primeiro negativo uns aos outros aqui é que nós não devemos nos consumir uns aos outros. Consumir. Você fala, pastor, como assim consumir? Bom, aqui o apóstolo Paulo ali usou o termo morder e devorar. Morder e devorar. Algum tempo atrás, deixa eu ver aqui, foi semana retrasada. Semana retrasada, um grupo de nós fomos para uma pizzaria
E a expressão morder e devorar cai bem, né? Eu vi muita gente mordendo e devorando e degustando aquelas coisas todas, e traziam e assumindo, traziam e assumindo. Agora, interessante é isso, porque ao passo que iam trazendo as pizzas, né, as fatias de pizzas, e a gente ia mordendo e devorando, algo mágico acontecia. Aquelas pizzas, elas desapareciam. Elas sumiam, não é verdade? Uma hora estava lá no seu prato, um instante depois, passo de mágica, sumiu, a pizza sumiu. Então, essa palavra consumir, eu olhei no dicionário, e ela quer dizer justamente isso. Consumir significa, tem vários significados, mas o primeiro significado da palavra consumir são essas palavras: fazer desaparecer. Fazer desaparecer. Então aqui a Bíblia fala: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também. Esse consumais também quer dizer o quê? É fazer as pessoas desaparecer. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos muitas pessoas, talvez não seja justo falar isso, porque são pessoas que não estão aqui hoje, neste culto, mas se a gente olhar para trás, os últimos 11 anos, e algumas pessoas estão aqui conosco há uns 11 anos, né, ou quase isso, mas se a gente olhar para trás, você vai perceber que tem muita gente que desapareceu da igreja. Nessa trajetória de 11 anos, desde que nós iniciamos aqui a Igreja Batista Metropolitana, tem pessoas que desapareceram, que sumiram do nosso meio. Não estão mais aqui, assim como aquelas pizzas sumiram. Ninguém sabe onde é que foram parar aquelas pizzas. Pois é, estão em algum lugar por aí, mas o fato é que essas pessoas desapareceram. O que a Bíblia manda a gente não fazer é a gente se morder e se devorar. Se atacar. Por quê? Porque a gente vai acabar se consumindo. Ao invés de a gente crescer, a gente vai o quê? Vamos diminuir. Ao invés de acrescentar e multiplicar, nós vamos dividir e subtrair. E na realidade o que nós temos hoje, se todo mundo que um dia fez parte da igreja, não estou falando aqui alguém que veio 2, 3 vezes, veio por 1 ou 2 meses, se todo mundo que fez parte, passou anos aqui na igreja, foi uma parte integral da igreja, se todos eles estivessem aqui, a gente teria que fazer um segundo andar. A gente teria, está um pouquinho de exagero, mas a gente teria aqui, sem dúvida alguma, sem exagero nenhum, quase mais de 100 pessoas, no mínimo. O que houve? Elas foram subtraídas. Agora, quem foi que subtraiu? Foi eu que subtraí? Não. Foi a igreja que subtraiu, que proibiu, exilou, expulsou? Não. Elas foram subtraídas. Agora, por que isso? Porque houve morder e devorar. Quando existe um conflito, e infelizmente com uma rara exceção de pessoas que se mudaram, pessoas que foram morar em outra cidade, outra vez no outro lado da cidade, uma coisa assim, a grande maioria das pessoas que foram subtraídas da igreja, que foram consumidas, digamos assim, foi devido a algum atrito mal resolvido. Foi algum problema mal encarado. Algo que não foi tratado da forma correta. E o que aconteceu foi que, em vez de haver uma união e uma reconciliação, houve o oposto, houve uma subtração, porque houve uma questão de pessoas que estavam se mordendo e se devorando, se atacando. E isso nunca é bom para uma igreja, nunca é bom para o indivíduo. Porque todo membro da igreja é como uma parte do corpo. Esse dedinho aqui, ele pertence grudado a essa mão, que pertence grudado a esse punho, que pertence grudado a esse antebraço, a esse cotovelo, e assim vai. Todo mundo tem que estar junto, unido. E quando existe esse morder e devorar, é porque existe uma falta de harmonia. Você no seu corpo, você não vai devorar o seu corpo. Você não vai pegar aqui, está com fome, eu vou comer esse dedo aqui, vou comer esse braço, não. E a igreja sendo um corpo, a igreja não deve se consumir, a igreja não deve se devorar, a igreja não deve se morder, porque deve haver união. E então aqui Paulo está dizendo justamente isso, que essa coisa não deve acontecer. Agora, pelo jeito aqui que nós temos dizendo aqui em Gálatas, isso não era coisa nova. Essa questão de morder, devorar, se consumir, subtrair da igreja, uma coisa que existia na igreja da Galícia, porque aqui Paulo está dizendo, se vós porém vos mordeis, então Paulo está tratando de um problema na igreja na Galícia. Havia uma igreja na Galícia e havia um problema nessa igreja, e aqui ele está tratando desse problema, dizendo, olha, o problema, uma das coisas que acontece com vocês é que vocês estão se devorando.
Vocês estão se consumindo, estão se mordendo, estão atacando o outro, está tudo... E me diga uma coisa, qual é a fonte de todo problema? Qual é a fonte de todo atrito? É o pecado. É o pecado. O pecado vem, o pecado ele gera a morte. A Bíblia fala isso vez após vez, após vez, após vez. Não apenas então somente a morte espiritual, nem apenas tão somente a morte física, mas a morte dos relacionamentos, das amizades, da harmonia, pode ser morte de finanças, de saúde, morte da sua carreira. Muita gente que tem uma carreira tão promissora e brilhante, mas devido ao pecado, em suas várias formas, eles acabam comprometendo aquela carreira, que poderia ser outrora uma carreira tão promissora e brilhante, acaba sendo uma coisa medíocre ou completamente falida. A questão da saúde, a questão da família. Casamentos podem morrer, por quê? Por causa do pecado. Porque em casamentos existem, muitas vezes, é triste, mas é uma realidade, onde os cônjuges estão se devorando e se mordendo, não deve ser assim. E como a igreja é feita de pessoas, e pessoas são feitas em famílias, ou como chefes, marido e mulher, ou como participantes, como filhos e filhas, assim como vai a família, assim vai a igreja. Então, se há devoração e mordição, português bom, né? Se há esse tipo de coisa acontecendo nos lares, aquilo vai estar acontecendo nas igrejas. A igreja é uma reflexão dos lares. E deveria ser. A igreja deve ser uma extensão do lar, e o lar é uma extensão da igreja. Não deve haver dois pesos, duas medidas. Não deve ser, bom, em casa a gente pode fazer isso, mas na igreja não. Então, em casa, papai e mamãe se comportam, agora em casa, na igreja se comporta, quando chega em casa, cada um por si, Deus por todos. Não, deve haver uma harmonia, uma reflexão entre os outros. Então, nós não devemos devorar nem morder, porque isso acaba, isso destrói, isso literalmente come igrejas, lares, vidas, pessoas, carreiras, amizades, relacionamentos. Tudo isso é consumido ou desaparece. E uma coisa que Jesus falou é o seguinte: a igreja local, que estamos falando, o contexto é esse, a igreja local, ela nunca será destruída por forças externas. Se uma igreja ela vai falir, ela vai morrer, ela vai desaparecer, vai sempre ser de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Se você vê no livro de Atos, a igreja lá em Jerusalém foi uma igreja cresceu muito e foi uma igreja perseguida. E quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. Quanto mais era feita a perseguição externa, mais ela se fortalecia. Nos tempos de hoje, nós temos um excelente exemplo na China. A China, até os anos 40, era um país livre, tinha lá seus problemas, mas depois de 1940, alguma coisa, Mao Tse-tung, na Revolução Chinesa, implantou o comunismo e fechou os países. Todos os missionários, e havia muitos que estavam dentro, não foram permitidos sair do país, foram mortos, simplesmente. Onde eles foram achados, eram mortos. Homens, mulheres, crianças, não interessava. E durante décadas, em termos de igreja, em termos de evangelho, em termos de Bíblia, ninguém sabia o que estava acontecendo na China. Ninguém podia entrar, ninguém saía, ninguém sabia de nada. E recentemente, eu digo de uns 10, 15, 20 anos para cá, a China abriu de uma certa forma. Ainda você não pode entrar na China como um missionário, como um obreiro cristão, eles não permitem isso, mas você pode entrar como um professor, como enfermeiro, como médico, como alguma coisa, e você assim, camuflado, eles sabem, mas faz vista grossa, né? Mas você não pode oficialmente entrar como um missionário. Mas de todo modo, o que descobriram foi que na China a igreja está muito bem obrigada. A igreja não está como conhecemos aqui no nosso mundo, né? A gente tem um local, a gente tem uma placa na frente e tem essa abertura de liberdade. Eles não têm isso. Mas existem as igrejas que existem lá, estão muito vivas, muito bem obrigadas, estão crescendo, estão fortes. E por que isso? Porque a igreja nunca vai ser perseguida ou afetada por força externa. O problema quando uma igreja é fraca ou a igreja é consumida é sempre um problema interno. Por isso que aqui fala, vos mordeis e devorais, vede não vos consumais também. Então essa consumação, não nessa palavra, esse consumir, esse devorar é de dentro para fora. É isso que vai destruir e afetar a igreja, nunca de fora para dentro. Jesus falou lá quando estava com seus discípulos, seus apóstolos, famosa afirmação quando ele falou para os seus apóstolos, falou, vocês também vão me deixar? E Pedro falou, mestre, aqui iremos, nós sabemos que você tem as palavras da vida,
né? E ele falou o seguinte, Mateus 16, 18, ele falou assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, agora veja só, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, tem gente que acha assim, que o final desse versículo está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eles têm a ideia de que está a igreja aqui, e é o inferno querendo entrar na igreja, né? E está todo mundo lá tentando segurar aquela porta fechada para ver, não pode entrar, não pode entrar. Gente, as portas não são a porta da igreja, aqui está falando a porta do inferno. E aqui está falando metaforicamente, é claro, porque a porta do inferno não tem porta. Tá? Ele existe, é real, mas não tem uma porta, que você entra pela porta. Mas aqui fala que as portas do inferno significa que a igreja que está adentrando o território inimigo, a igreja que está avançando, é a porta do outro lado que não vai prevalecer contra os ataques da gente. Ou seja, a gente está avançando, não é a igreja que vai ter que se defender de forças externas. Porque quem vai edificar a igreja não é o pastor e nem é nenhum de nós. Fala o quê? Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem vai edificar a igreja é Deus. É Deus. Não cabe ao pastor ou à igreja estar edificando a igreja. Edificando nada. E aqui a igreja, claro, não está falando sobre o prédio, sobre a parede, sobre as pessoas. Quem edifica a igreja é Cristo. Ele é o dono da igreja. Ele que fundou a igreja. Ele que vai edificar a igreja. Por isso que nós temos que ter cuidado para não ficar inventando modinha, como é tão comum hoje em dia. Inventando modinha de bota isso e bota aquilo, e renova com isso e bota aquilo outro, para quê? Para atrair pessoas. Gente, quem tem que atrair as pessoas é a verdade. Quem vai trazer as pessoas é Cristo. A gente tem que ser fiel, a gente tem que ir pregar, né? Mas quem vai edificar a igreja é Cristo. E Cristo vai defender a igreja, ele vai preservar a igreja. Agora ele pede uma coisa para a gente. Ele fala, eu preservo, eu protejo, eu edifico. Agora não vão se consumir de dentro para fora. Não vão se morder e devorar, não vão se consumir, porque vocês vão estar trabalhando contra mim. Eu estou querendo edificar essa igreja e vocês estão se devorando. Vocês estão se comendo, se mordendo, se atacando. Isso não é edificante, muito pelo contrário. Então, nós temos que sempre assegurar que não somos nós que estamos mordendo e devorando. Se não há pessoas aqui hoje, que estiveram aqui anos atrás, não é porque nós mordemos e devoramos. Devemos ser aqueles que apaziguamos, aqueles que tentamos colocar pano frio nas coisas, não aqueles que estão tentando exacerbar a coisa e devorar a coisa, não. Outra coisa importante da definição da palavra consumir, como eu disse, ela quer dizer fazer desaparecer, mas a descrição que dá para devorar significa comer com pressa e rapidez. Com pressa e rapidez. O que isso fala para a gente a respeito do perigo de morder e se devorar e de consumir? É porque para baixo todo santo ajuda, gente. Você pode demorar 10 anos para você edificar alguma coisa. Em 5 minutos, você desfaz o que demorou anos para fazer. Devorar quer dizer fazer desaparecer rápido. Eu estou, mais uma vez, levando de volta para a pizzaria 2 semanas atrás. Eu nunca vi coisa igual. O Igor estava do meu lado aqui. Eu piscava... A moça vinha, botava 2 pedaços de pizza, eu piscava, tchum, era rápido. Sumia e sumia rápido. Pois é. Para baixo todo santo ajuda, gente. Esse ditado é verdade. Você demora anos e anos e anos, uma família. Você pode passar anos e anos e anos criando um filho, educando e tudo mais. Rapidinho tomar cuidado. Rapidinho você perde todo aquele esforço, aquele investimento, aquele trabalho que você teve. Rapidinho você perde aquilo. Então tem que ter cuidado. Cuidado para a gente não estar se devorando, se consumindo. Vamos lá, versículo 26 de Gálatas 5, outra coisa que nós não devemos fazer. Primeira é não consumir, não devorar, não morder uns aos outros. Gálatas 5, 26 fala assim, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bom, a gente não deve se devorar, a gente também não deve querer aparecer. Esse versículo 26 de Gálatas 5, está falando sobre não ser cobiçosos de vanglórias. Isso, traduzido para o cotidiano, quer dizer, não queira aparecer. Não queiram querer ser mais ou aparecer mais do que o outro. Agora, é muito interessante que, obviamente, esse problema
eles tinham na igreja em Galícia. Por quê? Porque Paulo está falando sobre ele. Se não fosse o caso, se não fosse a questão que não tivesse problema, Paulo não estaria adereçando, tratando dessa questão. Ou seja, não é novidade nenhuma. Então, se tinha lá em Galícia, podemos saber por causa do fato que está sendo tratado. Agora, uma coisa eu sei. Hoje, em igrejas, por aí afora, isso é uma realidade triste. Tá? Se você não sabe, fique sabendo. Tem muita igreja, infelizmente, onde é uma competição de um querer aparecer mais do que o outro. De alguma forma. Tá? Alguém quer ter uma Bíblia maior do que o outro. Alguém quer ser aquele melhor do que o outro. Aquele quer ser o que canta mais alto, canta mais baixo. Aquele que... Sempre tem alguma coisa. Quer ser o melhor, é o que mais consegue. Essa competição. A Bíblia chama isso de vanglória. Vanglória, esse vã vem de quê? Vem de uma coisa vã, uma coisa oca, uma coisa vazia. Uma coisa sem substância. É uma coisa que não deve estar lá. Por quê? Bom, primeira coisa, porque toda a glória de tudo que é feito na igreja deve ser dado a quem? A Cristo, a Deus, a Cristo. Toda a glória seja a Ele. Então, tudo que nós fazemos não é para a glória do pastor, para a glória de um irmão, para a glória de uma irmã, para a glória de fulano, ou para a glória da igreja. Não interessa a glória para a igreja. O que interessa é a glória para Cristo. E qualquer coisa que busca a glória para si e não dá glória a Deus, então é vã. Então aqui está falando, não sejamos cobiçosos. E a palavra cobiça já é uma palavra muito boa. Você está querendo. Cobiça quer dizer o quê? É quando você tem um desejo de ter alguma coisa que não lhe pertence ou não lhe cabe. Você é cobiçoso porque é uma coisa... Eu estou cobiçoso do sapato do irmão aqui. Por quê? Porque não é meu, é dele. Ou eu posso ser cobiçoso de uma posição que não me pertence. Que eu posso sair e comprar um sapato igual o do irmão Vitor. Mas há coisas que eu não posso comprar. Existem coisas que eu não posso só querer ter. Então aqui, essa cobiça de vanglória está falando, você querer ter um desejo por uma glória que não pertence a você. Isso torna aquela glória vã, porque é oca e vazia, porque nós não devemos buscar glória para nós mesmos. E quando existe essa busca, essa cobiça de vanglória, o resultado a gente vê aqui no versículo 26, mais uma vez. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, aí tem uma vírgula, e aí fala o resultado. Irritando-nos uns aos outros. Diga uma coisa, tem coisa mais irritante do que alguém querendo aparecer mais do que os outros? Tem coisa mais irritante? Não, por quê? Porque isso causa irritação. Isso causa irritação na igreja. Toda a glória na igreja, ela deve ir para Cristo. E se você vê no Novo Testamento, sempre que existe a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre traz glória a quem? A Ele mesmo? Não, o Espírito Santo sempre aponta para Cristo. E se você estudar direitinho o Novo Testamento, sempre que Jesus fazia alguma coisa, toda a glória era para o Pai. Vocês podem ver. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo glorificava a Cristo, que glorificava o Pai. Nenhum deles buscava glória para si mesmo. Tá? Então existe essa ordem. E quando alguém quer aparecer, vai criar irritação. Quando é que acontece irritação? Acontece irritação quando tem atrito. Né? Atrito. Você... Falar em atrito, eu pensei em assadura, eu pensei em neném, pensei na irmã Cristina. Alguém sabe a irmã Cristina? Nasceu já, vai nascer, desistiu. Não? Ok, vamos lá então. Mas assadura é o quê? Assadura é quando o neném, né, você não troca a fralda dele, e aquela fralda está lá mais tempo que devia, e acaba gerando uma irritação devido ao atrito. Mas igualmente, quando existe a nível interpessoal atrito, e esse atrito vem de onde? De alguém querer, alguém está cobiçoso de vanglória, alguém quer aparecer, quer sobressair, quer ser melhor do que os outros. Isso gera atrito. Outra coisa que gera, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então aqui nós temos, não devemos ser cobiçosos de vanglória, porque isso vai gerar irritação e vai gerar inveja. Inveja. Tem pessoas que vão ficar invejosos. E quando alguém está invejoso de alguma coisa, o que a pessoa faz? Aquele sentimento sempre, como todo sentimento, sempre vai criar, vai tomar vida. E aquela inveja que a gente sente no coração vai acabar tomando forma. Aí essa pessoa que está invejando, aquela pessoa que está querendo sobressair, eu vou querer ser melhor do que aquela pessoa. Aí aquela pessoa quer ser melhor do que
eu melhor do que ela e eu melhor do que o outro, aí o que acontece? Você escala essa situação onde está todo mundo ficando irritado, invejando, e está todo mundo querendo ser melhor um do que o outro. Eu já vi isso em certas igrejas, chega a ser engraçado, porque alguém chega, eu não vou mencionar nomes, mas uma pessoa que frequentava aqui anos atrás, uma vez veio para mim, queria dar um testemunho lá na frente, o que eu, por motivos que vocês vão perceber, não permiti. Ele falou que ele tinha um amigo que estava num acidente, e acidente de carro, foi muito feio, mas Deus foi glorificado, porque nesse acidente, a esposa dele, o carro bateu, e ela foi decapitada, e a cabeça rolou rua abaixo, ele foi lá, pegou a cabeça, botou no pescoço da mulher, e a mulher voltou. Eu falei, se for piada, me diga que eu talvez ria, mas você está brincando, né? Ou seja, gente, é cada testemunho ridículo que se ouve por aí. Por quê? É um querendo aparecer. Essa pessoa queria fazer o quê? Ir lá na frente. Para quê? Para aparecer. Então tem muita coisa que ocorre em muita igreja que nada mais passa do que isso daqui, olha. Pessoas cobiçosas de vanglória que querem simplesmente aparecer. Quer dar um testemunho espartafúrdio, quer chegar lá e... Muitas vezes eles vão trazer uma palavra. Não, você quer aparecer. Muitas vezes querem dar um testemunho. Não, você quer aparecer. Muitas vezes a pessoa quer, eu quero cantar. Não, você quer aparecer. Aqui na Igreja Batista Metropolitana, quando alguém canta, não é para aparecer. Se for, porque essa não é a função. A função não é para um aparecer e ser melhor do que o outro. Por quê? Porque isso cria inveja, isso cria irritação, isso cria atrito. E Deus fala, não façam isso. Agora, o interessante é que esse contexto aqui de não ser cobiçoso, para não irritar e criar inveja, ele está em Gálatas capítulo 5. Agora, Gálatas capítulo 5 é o capítulo que, e os versículos anteriores a ele, está tratando sobre os frutos do Espírito e contrastando com as obras da carne. E, de fato, o versículo anterior, o versículo 25, fala assim, se vivemos em Espírito, e note que é um Espírito com E maiúsculo, indicando que está falando sobre o Espírito de Deus, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Em outras palavras, alguém que anda em Espírito, alguém que está vivendo, está experimentando e gerando os frutos do Espírito na vida dele, não vai fazer esse tipo de coisa. Aqui está sendo dado como se fosse um contraste. Ele fala, olha, os frutos, as obras da carne são, aí dá uma lista. Aí fala, os frutos do Espírito são, aí vem outra lista. Aí ele fala assim, se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos. Ou seja, ele fala, olha, quando existe o Espírito na vida de alguém, e você está andando girando esse Espírito, você não vai estar sendo cobiçoso de vanglória. E gerando irritação e inveja na igreja. Então, o crente não deve buscar glória para si próprio, mas sim glorificar o Pai que está nos céus. Né? Que sua luz brilhe, para que os homens vejam suas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Sabe? O único jeito que vai ter boas obras é se a gente produzir essas boas obras. Né? E se não for nós produzirmos as boas obras, então Deus vai ficar sem a glória dele. Mais uma coisa rapidinho, vamos para Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não devemos devorar e consumir uns aos outros, nós não devemos querer aparecer. Outra coisa que nós não devemos fazer, parece muito simples, mas é algo que foi tratado no Novo Testamento. Dessa vez, você veja que foi a igreja em Colosso, uma cidade lá na Macedônia, uma cidade chamada Colosso. E tinha uma igreja lá, e essa igreja, pelo jeito, tinha um problema a ser tratado. Diz assim, Colossenses 3,9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Muito simples. Nós não devemos o quê? Mentir uns aos outros. Não devemos mentir. Agora, se Paulo está dizendo para a igreja não mentir, é porque havia pelo menos um caso, ou vários casos, de gente mentindo, né? Mas assim como a gente viu sobre não querer aparecer, que isso não é coisa que cabe, uma coisa que convém ao cristão, igualmente, mentir não convém ao cristão. Não é algo que convém, não é algo que caracteriza ou faz parte do cristão, né? Porque fala assim, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Vocês não se despistem do velho homem?
Já é um fato? Então não minta. Ou seja, isso não é coisa de cristão. Agora, esse despistes do velho homem está falando sobre a velha natureza. Aqui está falando sobre o velho homem em contraste com o novo homem. Mas, pastor, o que contraste com o velho homem, contraste com o novo homem? Será que o velho homem seria alguém como eu, tá? E o novo homem seria alguém como, digamos, o Igor, ou o Biel, o Zidane? Não, você não, Júnior, você é criança ainda, tá? Então, seria isso, velho homem, novo homem? Não. Esse velho homem, novo homem, está falando sobre a natureza que todos nós temos. Todo mundo nasce com um velho homem. Por que chama de velho homem? Porque o velho homem nasceu primeiro, por isso que ele é velho. O nosso velho homem nasceu quando nós nascemos. O meu velho homem nasceu dia 21 de abril, fica aí a dica para o ano que vem, dia 21 de abril de 1966. Nossa, pastor, tem 50 anos? Não parece. Eu sei, obrigado. Mas veja bem, o meu velho homem nasceu dia 21 de abril de 1966. O meu novo homem nasceu dia 21 de junho de 1991. Exatamente ao ano, 25 anos atrás. Então eu tenho o velho homem que tem 50 anos e o novo homem que tem 25 anos. Eu não sei quantas você, mas eu vou ficar com a minha idade de 25 anos, o novo homem. Nada mais justo. Tá? Mas entenda, existem esses dois homens. Antes só tinha um homem, agora tem dois. Por quê? O que foi que houve? Foi que aconteceu para que haja, como aqui Paulo está falando aos Colossenses. Como é que agora tem dois em um? Exatamente, tem dois em um. Tem um velho homem e um novo homem. A velha natureza, ela está lá, é aquela natureza que todos nós nascemos com ela. Aquela natureza, ela é aquela parte de nós que nós nascemos, e aquela parte de nós, ela não é muito boa. Ela não é 100% ruim, mas ela não é 100% boa. Ela tem uma parte que ela é rebelde contra Deus. É uma parte que ela não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a vontade própria. E ela pode ser mais ou menos ruim, dependendo, mas esse novo homem, ele não tem como agradar a Deus 100%. Ele não tem como entrar no céu. Por quê? Porque ele está contaminado com o pecado e o pecado gera a morte. Agora tem um novo homem. Né? Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Ou seja, já se despiu, você retirou aquele velho homem, despir quer dizer o quê? Quer dizer você tirar. Despir significa o oposto de vestir. Você veste, né? e despir é o oposto, é você tirar. Então, quando nós nascemos de novo, a gente faz o quê? A gente tira, a gente remove aquele velho homem, ele está lá ainda. Mas a gente se veste com um novo homem. Que novo homem é esse? Esse novo homem, a Bíblia fala que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem foi criado corpo, alma e espírito. O corpo é simplesmente um veículo. O nosso corpo físico é apenas um veículo onde a nossa alma é o velho homem. Nossa alma está lá desde que a gente nasceu. E essa alma ela está contaminada, ou mais ou menos, mas está contaminada, está falha. Agora, o espírito do homem está morto. Quando Deus criou Adão e Eva, ele estava vivo. Mas quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, o que houve foi que eles foram expulsos do jardim. Por quê? Porque a única parte do homem que pode ter uma convivência, uma comunhão, um relacionamento com Deus real e sincero e direto, é o espírito do homem. O corpo não pode, a alma não pode. Deus é espírito, não é físico, então o corpo está fora. A alma é espiritual, mas está contaminada. E o espírito está morto. Até o dia... Para mim, foi dia 21 de julho de 1991, até o dia que o homem percebe essa condição separada de Deus. Lá em Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não fala muitos, todos, alguns, todos. Eu, você, todo mundo. Então, essa parte está morta. E o que Deus quer fazer, Ele quer revivificar, Ele quer dar vida a essa natureza. E isso é um novo homem. Que, apesar de não falar, o novo homem aqui em Gálatas é uma expressão usada repetidas vezes, e está contrastando aqui no versículo 9 de Colossenses 3 com o velho homem. Então nós temos o velho homem, que é a alma, e nós temos o novo homem.
E quando nós percebemos a sua condição perdida, que nós não podemos fazer nada, por mais que nós tentamos, por mais que nós façamos, nós não tem como, porque para que a gente possa revivificar esse homem, um preço tem que ser pago, há um custo a ser pago. E esse custo é uma vida 100% perfeita, sem nenhum pecado, nunca, jamais. Mas, pastor, isso é impossível. O senhor até falou agora que todos pecaram. Exatamente, Deus sabe disso, e nós temos que tomar consciência disso. Tomando consciência que nós não temos como vivificar, porque nós não temos como pagar esse preço, porque a nossa vida, infelizmente, está falha já nascemos falhos. Mas Deus nos ama, e Deus quer dar um presente para a gente. Deus quer dar algo pela graça sois salvos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer dar um presente para a gente, porque Ele nos ama, e como todo pai que ama os seus filhos, Ele dá presentes. E Ele quer dar um presente chamado o novo homem. Agora, esse novo homem tem um custo. Qual é o custo? Uma vida perfeita, sem pecado. Esse é o custo. Você quer dar um presente para alguém, você tem que pagar o preço do presente, para que o presenteado receba de graça. O presenteador paga o preço. Pois bem, Deus quer nos presentear com um novo homem. Esse homem tem um preço, uma vida perfeita. Como que Deus pagou esse preço? Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher, mas de uma forma ímpar na história da humanidade. O Filho de Deus, mas Filho do homem. Tanto que na Bíblia ele é chamado tanto de Filho de Deus, como Filho do homem. Por que Filho do homem? Porque Jesus era homem, mas ele também era Deus. Nascido de uma forma milagrosa, uma forma ímpar na humanidade, mas ele era 100% homem, 100% Deus. Ele viveu na terra, foi tentado, o livro de Hebreus fala, foi tentado em todas as coisas como nós. Toda a tentação que eu e você temos, Jesus teve. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Por quê? Porque Deus precisava de uma vida perfeita para pagar o preço. Que a minha vida, a sua vida não é perfeita, mas alguém tinha que ter uma vida perfeita. Então Ele mesmo veio. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. O anjo Gabriel apareceu para Maria e falou: você vai conceber do Altíssimo, dará luz a um filho e será chamado Emanuel. Deus conosco. Porque Deus veio pagar. Não é Ele que está dando presente? Não é Ele que está pagando o preço? Pois Ele mesmo desceu para ser o pagamento. Para pagar com a vida perfeita que Ele tem, nós não temos. Pagar o preço. Para quê? Para que possa haver o novo homem. Aí o homem está completo, mais uma vez. Corpo, alma e espírito. Esse velho homem é o corpo e a alma. O novo homem é o espírito. E aqui Paulo fala: pois que já vos despistes do velho homem. Falou: vocês já não receberam o presente de Deus? Receberam o dom gratuito? Receberam o novo nascimento? Receberam? Então deixe disso, não mentais uns para os outros. Isso não é coisa de cristão. Se vocês nasceram de novo, se vocês são cristãos, deixa disso. Não tem para que vocês estarem mentindo. E esse dom gratuito, todos nós podemos receber. É só a gente crer, porque a Bíblia fala que nós não temos como nos salvar, que Jesus veio pagar o preço na cruz, já pagou. E se a gente simplesmente receber, como todo presente, eu não sei quanto é vocês, mas quando eu compro presente para alguém, eu fico doidinho para dar o presente para a pessoa. Né? Você fica doidinho para dar o presente. Chega a hora de você presentear a pessoa. Pois Deus é a mesma coisa. Ele pagou um preço altíssimo por esse presente. Ele não vê a hora de você receber. Né? Mas nós temos que receber. Como todo presente, eu posso oferecer e a pessoa pode recusar. Né? Mas enfim, então aqui ele fala o quê? Ele fala: olha, já que vocês despiram o velho homem, já que vocês já têm um novo homem, deixem disso. Mentir um para o outro, isso não é coisa de cristão, não. Isso não é coisa que deve acontecer. A Bíblia fala em Mateus 5,37, falando sobre isso, Jesus falando assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Essa procedência maligna está falando, é do maligno. Quem é o maligno? O diabo. Ele fala assim: olha, que o seu falar, o seu sim seja sim. Como assim, pastor? Que o seu sim não seja não. Mas se o meu sim é não, por que eu falei não? Você está mentindo. Então, se o sim é sim, o não é não, fala a verdade. O que passar disso
essa história, não, mas eu só mudei a verdade um pouquinho. Não, mas não é bem uma mentira, é uma meia mentira. Não, é uma meia verdade, que é uma mentira. Meia verdade é uma mentira. Tá? Então, qualquer coisa que fica além ou aquém da verdade é do maligno. Por que do maligno? Bom, Jesus falou em João 8,44 o seguinte: vós tendes por pai ao diabo. Palavras pesadas vindo da boca de Cristo, né? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Gente, se o maligno é o pai da mentira, o que a gente está fazendo mentindo? E aqui Jesus falou, quem mente está querendo agradar os desejos do maligno. Pense da seguinte forma, se o diabo maligno é o pai da mentira, então quer dizer, cada mentira é um filhinho dele. Então cada vez que a gente mente, nós estamos dando cria, digamos assim, a uma mentira, e o pai da mentira é o diabo, e quando um pai e uma mãe, quando nasce um filho, eles ficam como? Quando nasce um filho, todo mundo celebra. Todo mundo fica contente. Nasceu um filho, nasceu um neto. Nasceu um sobrinho, nasceu um primo, nasceu um irmão, nasceu... Pois é. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quando a gente mente, a gente agrada não a Deus. Quando a gente mente, quando a gente vai além da verdade, a gente fica aquém da verdade, nós estamos agradando o maligno. Agora, o que um cristão está fazendo agradando o maligno? Que não só é inimigo de Deus, é inimigo nosso. Que quer a destruição do mundo, da humanidade, dos lares, de família, da sociedade. O que nós estamos fazendo agradando, fazendo os desejos do maligno? Então aqui fala, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, seus feitos, suas obras. Mentir é coisa de quem não tem o novo nascimento, é coisa que não é coisa de cristão, não é coisa de alguém que quer agradar a Deus, e de fato não agrada. Então vamos buscar agradar a Deus, e uma das melhores formas é a gente tratando, falando, agindo dentro da verdade. Parece simples, mas infelizmente precisou tratar lá na igreja de Colossos, e tem que tratar nas igrejas hoje em dia. Terminando hoje, última coisa rapidinho, essas coisas aqui são bem óbvias, né? Se você olhar aqui na lista de coisas, né? Não devorar uns aos outros, não querer aparecer a mais do que os outros, não mentir uns aos outros, nem precisava a gente estar discutindo isso aqui, né? Falando, mas eram coisas que foram tratadas em igrejas, porque aquilo existia. Última coisa, Tito, um discípulo de Paulo aqui, né? Que ele está escrevendo uma carta, e ele fala assim, Tito 3,3, porque também nós éramos noutro tempo antes daqui, né? Antes de haver o novo nascimento. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aqui ele não fala para a gente não odiar, mas o contexto é bem claro. Nós não devemos odiar uns aos outros. É interessante. Qual a coisa que nós começamos lá no mês passado sobre uns aos outros? Devemos, acima de tudo, amar. E aqui está terminando com o quê? O oposto, odiar. Se nós devemos amar uns aos outros, o que nós não devemos fazer é odiar. Não odiar uns aos outros. E mais uma vez, odiar não é coisa de cristão. Como diz aqui, porque também nós éramos noutro tempo, não agora, antes, em outro tempo. Noutro tempo a gente podia fazer essas coisas, mas agora não. Isso não é coisa de crente, não é coisa de cristão, odiar uns aos outros. E como que esse ódio se manifesta? Porque lembre-se, ódio, assim como amor, ele começa no coração. Mas o amor ou o ódio, ele não fica no coração, ele cria a vida.
Ele passa de ser um sentimento abstrato e ele passa a ser algo concreto, real, palpável e tangível. Como que ódio se manifesta? A lista está ali. Insensatos. Tolice. Quando você odeia alguém, você faz coisas tolas. O ódio cega as pessoas ao ponto que elas fazem coisas tolas, coisas loucas, coisas insensatas. Mesma coisa com o amor. Quando alguém ama de verdade, ela faz coisas que normalmente não faria. Quando você tem um amor verdadeiro, você faz sacrifícios e toma atitudes que muita gente olha e fala: você ficou doido, ficou maluco, você vai fazer isso? Vou, porque eu amo. Amo. Sabe o que Cristo fez porque Ele nos amou? Ele foi para a cruz. Diga uma coisa, que sentido tem você ir para a cruz por pessoas que lhe rejeitaram, pessoas que lhe negaram, pessoas que lhe perseguiram, mentiram sobre você, acusaram? Aí você vai morrer para essas pessoas? Eu não sei não, mas eu acho que a reação natural é você falar, se virem. Cristo fez algo além do sentido normal, mas por amor. Pois o ódio faz a mesma coisa. Por ódio tem gente que faz as maiores bobagens do mundo. Porque o ódio, ele cega, ele gera insensatez, ele gera tolice. Ódio, ele gera desobediência. Por isso, crianças, jovens, a Bíblia fala que devemos obedecer os pais. Quando nós desobedecemos os pais, isso é uma forma de não amar os pais, mas de odiar. A desobediência nada mais é do que a concretização de um ódio. Agora, esquece criança com os pais, e quanto nós em relação a Deus? Quando nós desobedecemos Deus, nós não estamos demonstrando, refletindo o nosso amor por Ele, muito pelo contrário, nós estamos mostrando o nosso ódio. Porque ódio gera desobediência. Ódio, aqui fala extraviados. O que é isso? Essa palavra extraviado é uma palavra interessante. Ela é uma tradução da palavra grega planal. Planal é uma palavra que é traduzida em outros lugares no Novo Testamento como enganado. Alguém que foi enganado. Esse extraviado quer dizer, por exemplo, você fala assim, eu mandei uma carta no correio e essa carta foi extraviada. O que quer dizer isso? Extraviada quer dizer que ela não chegou aonde deveria, chegou em outro lugar, ou pior ainda, se perdeu. Você viaja de avião, a sua bagagem foi extraviada. São palavras que você nunca quer ouvir. Você chega lá, está na esteira, esperando a bagagem, esperando, todo mundo pega, vai feliz, embora, e você, e aí, cadê as minhas? Ah, é que foi extraviada. Palavras tristes. Então, é a mesma coisa, essas pessoas que estão dominadas pelo ódio, elas são extraviadas no sentido que elas não vão chegar onde Deus quer que elas cheguem. Deus tinha uma posição, Deus tinha um local, Deus tinha uma família feliz em você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, um lugar feliz, harmônico, mas o ódio extraviou você daquilo que Deus tinha para você. Você foi enganado, você foi extraviado. Agora note aqui, por que é traduzido como enganado? Porque nós nos extraviamos. Ninguém pode extraviar a gente. Só nós podemos dar permissão para que nós sejamos extraviados. Ninguém é extraviado, diferente de uma mala, de uma carta, que não tem escolha, nós temos escolha. Nós podemos nos deixar ser. Por isso que fala aqui, extraviados, no sentido de que foi permitido ser extraviados, ser enganados. O que mais? Servindo ao pecado, né? Servindo a várias concupiscências e deleites. O ódio gera uma tendência pelo pecado, malícia, maldade, inveja. Ou seja, tudo isso é oriundo de onde? Do amor. Do ódio, perdão. Do ódio. Tudo isso é oriundo do ódio. Por isso que fala aqui, nós não devemos odiar uns aos outros. Como você odeia uns aos outros, você desencadeia todo esse tipo de coisa. E Deus não quer isso para as nossas igrejas, Deus não quer isso para os nossos lares, para as nossas vidas. Então ele fala, essas coisas não pertencem na vida de um cristão, não deve haver esse tipo de coisa. E se a gente der ouvidos para o que Deus está dizendo, então haverá união, harmonia, haverá crescimento em todos os aspectos, crescimento do amor, mais harmonia, contagiante, e acima de tudo, Deus ele é glorificado por isso, se nós fizermos a vontade dele. E vamos orar então esta manhã, encerrando o culto. Pai amado, Deus querido, obrigado